Existem histórias tão antigas que nem deveriam ter sobrevivido ao tempo. Relatos esquecidos, apagados, escondidos pelos próprios deuses. Mas entre todos os segredos da antiga Suméria, existe um que nunca deveria ser encontrado. Um artefato proibido, capaz de criar vida ou apagar a existência. Um livro que não apenas revela a verdade, mas cobra um preço por cada palavra lida. E aqueles que tentaram descobrir seus segredos nunca mais foram os mesmos. Hoje, você vai conhecer a história de um conhecimento perdido, de um templo que não deveria existir e de um livro que pode estar muito mais perto do que você imagina. Agora, preste atenção, porque essa não é apenas uma história, é um aviso. Antes da humanidade aprender a escrever, antes dos deuses serem adorados, existia um conhecimento que nunca deveria ser descoberto. Não era uma arma, não era um poder comum. Era algo muito pior. Um livro. Um livro que podia criar vida ou apagar a existência como se nunca tivesse existido. E os deuses tinham medo dele. Muito antes das grandes cidades da Suméria, quando o mundo ainda era moldado pelas mãos divinas, a deusa Ninhursag, mãe da terra, criadora da vida, guardava um segredo que nem mesmo os outros deuses compreendiam. Ela não apenas criava a vida, ela entendia o código da existência. Cada ser vivo, cada planta, cada respiração, seguia leis invisíveis que apenas ela podia manipular. Mas Ninhursag não confiava nos outros deuses, nem mesmo em Enki. Por isso, ela fez algo proibido. Ela escreveu. Não em pedra, não em argila, mas em algo vivo. O livro de Ninhursag não era apenas um objeto, era uma entidade. Suas páginas eram feitas de essência vital. Seus símbolos mudavam constantemente. Suas palavras respiravam. Diziam que cada linha escrita ali era capaz de alterar a realidade, criar um ser, apagar um destino, reescrever o próprio tempo. Mas havia um problema. Todo poder exige um preço. Ninhursag selou o livro. Escondeu-o em um templo que não existia em mapas, um lugar entre o mundo dos vivos e o silêncio absoluto. E deixou uma regra. Aquele que ler, pagará. Mas ninguém sabia o que isso significava, até que alguém tentou. Séculos depois, um grupo de sacerdotes começou a estudar textos proibidos. Eles acreditavam que os deuses escondiam algo da humanidade. Eles estavam certos. Guiados por sonhos estranhos, vozes que sussurravam durante a noite, eles encontraram o templo. Uma estrutura impossível, pedras que pulsavam, portas que pareciam observar quem se aproximava. E no centro, o livro. O primeiro sacerdote tocou o livro. E naquele instante, o mundo ao redor mudou. O ar ficou pesado. O tempo desacelerou. Quando ele abriu a primeira página, ele viu algo que nenhum humano deveria ver. A origem. Não do mundo, mas de tudo. Ele começou a rir. Depois a chorar. Depois gritar. E então, silêncio. Seu corpo ainda estava ali. Mas ele não. Os outros sacerdotes ficaram aterrorizados. Mas a curiosidade venceu o medo. Um por um, começaram a ler. Cada página revelava um segredo maior. Como criar vida do nada, como controlar a mente de outros seres, como desafiar os próprios deuses. Mas a cada página, algo era levado. Um perdeu a visão, outro perdeu a voz,
Outro esqueceu quem era, até que restou apenas um. Ele sabia que deveria parar, mas também sabia que estava perto demais da verdade. Na última página, ele encontrou algo inesperado. Não era um feitiço, não era um segredo, era um aviso. Você não está lendo o livro está lendo você. Naquele momento, ele entendeu. O artefato não era uma ferramenta, era um julgamento. Quando os outros foram até o templo, não encontraram corpos, não encontraram o livro, não encontraram nada. O templo simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse existido. Mas até hoje, existem relatos de pessoas que sonham com um lugar impossível, de símbolos que aparecem sem explicação, de vozes que sussurram durante a noite, chamando, guiando, esperando. Porque o livro de Ninhursag nunca foi destruído. Ele está apenas esperando o próximo leitor. E desde então, o livro de Ninhursag nunca mais foi encontrado. Mas também nunca foi destruído. Alguns dizem que ele não pertence a um lugar, mas a quem está pronto para encontrá-lo. Outros afirmam que ele aparece apenas para aqueles que ousam buscar respostas demais. E há quem jure que em noites silenciosas é possível ouvir páginas sendo viradas, mesmo quando não há livro algum por perto. Porque o verdadeiro segredo não está nas palavras escritas, mas naquilo que desperta dentro de quem lê. E quando esse momento chegar, não será você que encontrará o livro, será o livro que encontrará você. Se você chegou até aqui, é porque algo te trouxe até essa história. E talvez isso seja só o começo. Existem segredos antigos, mitos esquecidos e histórias que nunca deveriam ter sido reveladas, mas que agora estão voltando. Então, se você quer continuar explorando esse legado oculto, se inscreve no canal agora e ativa o sino, porque no próximo vídeo vamos revelar um novo mistério, ainda mais antigo e muito mais perigoso. E dessa vez, talvez não exista volta. O conhecimento pode libertar, mas também pode ser a sua ruína.